Olá para todos aí das redes sociais, que Deus abençoe. Aqui é o ministro Fábio dos Santos, 2 de outubro, aqui no Brasil, 2022. Estamos ainda em horário de votação. Brasileiros aí de todo mundo, todas as partes do mundo estão aí votando hoje. E eu venho aqui nesse vídeo, mais uma vez também expressar aí o meu desejo, da crescimento, da mudança, da liberdade do nosso país, de toda essa ditadura política, midiática, que é o caso aí de toda a América Latina praticamente, né? E como nós temos amigos, pessoas brasileiros em todo lugar do mundo, alguns deles perguntam, né, o que realmente está acontecendo aí, como é que estão as coisas. E o que eu venho dizer é que realmente as ruas mostram, né, que o povo brasileiro, o Brasil é o exemplo de resistência na América Latina de toda essa organização, né, socialista, comunista, como vocês queiram dizer. E as ruas mostram bem, como nós dizemos aqui, né, que a verdadeira pesquisa é o resultado mais verdadeiro que você pode ter, é o data rua, né? Não data folha, Folha de São Paulo, UOL. Você vê na rua. A gente voltou bem cedo hoje, então assim, aqui, estamos aqui em Brasília, né? Então Brasília, Distrito Federal, a gente vê aí mais de 90% verde e amarelo, pelo menos eu não vi, né? Assim, manifestações de esquerda. Por quê? Porque eu acho que aqui a gente tem um certo privilégio de informação. Então, assim, várias coisas foram as riquezas do mundo. Fogo, petróleo, hoje informação é riqueza. Então, assim, esse sistema dessa elite, né, essa minoria aí que governa para eles, o que eles temem é a informação, e nós temos. Então, assim, em Brasília o pessoal está muito bem informado. É assim, a gente vê a minoria, né, que ainda apoia a esquerda aqui nesse país, você vê dentre eles ou uma parte de ignorância, que isso é normal, muitos anos de desinformação, né, alienação midiática, política, cultural, e outra parte é aquela questão dos hipócritas, né, aqueles que só criticam, desconstroem, eles não sabem apoiar nada que seja para o progresso do nosso país. Mas enfim, o povo mesmo, Bolsonaro 22, liberdade, resistência. E o Brasil está sendo esse exemplo para fora, isso que é muito bom. Por exemplo, né, eu estava ouvindo agora de uma brasileira que tem pais cubanos, conseguiu se naturalizar recentemente, brasileira, e ela estava em Cuba e ela falou que a realidade lá é diferente do que eles querem mostrar, né? Então, assim, a questão da falência, né? A questão da impetração da miséria por essa, vamos dizer assim, essa utopia socialista, né? Que na verdade é um capitalismo selvagem, né? Porque um dos princípios, né, da cartilha da esquerda é acusar os outros daquilo que eles são. Então, tudo que um representante esquerdista, como o Lula, por exemplo, fala, né, a respeito de seus concorrentes, poderia ser outro, não só o Jair Messias Bolsonaro, mas qualquer outro concorrente que viesse, tudo que ele acusa é o que eles mesmos fazem. Então, isso aí é uma regra da esquerda, é uma cartilha. Então, segundo essa brasileira, realmente lá eles estão falidos. As notícias que saem lá é que o Lula ganhou, que o Lula vai ganhar. Por quê? Porque a expectativa deles é que o nosso dinheiro, os nossos milhões, continuem sendo enviados para Cuba para sustentar vamos dizer assim, esse crime, né? Essa organização criminosa que veda aí o direito do povo, né? Que oprime o povo. Porque o socialismo ele corta sonhos, ele perpetua a miséria, ele faz um capitalismo selvagem, onde a população vive numa situação deplorável, enquanto a sua elite ostenta,
né, aí a sua luxúria. E o Lula é um representante, né, não mundial, né, aqui no Brasil do comunismo, e tem dado os nossos milhões para fora, mas graças a Deus aí o governo dos justos com o Bolsonaro tem cortado essas verbas. Então, assim, é muito justo, né, porque a gente precisa estabelecer a nossa soberania. Como a gente pode permitir esses milhões, bilhões sendo desviados enquanto os nossos filhos estão no chão, estão na linha da pobreza, grande parte dos nossos jovens em presídios, nas drogas. Então a gente não pode mais aceitar isso covardemente, né? Esses representantes de esquerda, eles sim são covardes, né? Entregam o nosso país, nossas riquezas para os seus amiguinhos, que não são nada boas peças, né? Em toda a história, aí os representantes do comunismo têm sido pessoas anti-humanas, né? Nós vemos na Europa aí, né? O comunismo matou aí milhões, mais do que qualquer praga, qualquer acidente natural, é, mais do que todas as desgraças, desculpe a palavra, que aconteceram, o comunismo foi pior do que tudo isso. Então não é possível que nós brasileiros iríamos aceitar isso assim dessa forma. Então estamos aí vivendo mudanças, são pequenas, mas são mudanças. O pessoal, o brasileiro saindo dessa escravidão, né, midiática das grandes emissoras que sempre manipularam, porque a esquerda trabalha com a política da desinformação. Então isso está sendo também mudado, quebrado. A gente percebe, né, que em pleno século XXI eles ainda tentam manipular as pessoas. Então, assim, a hipocrisia é muito grande. Os maiores representantes de esquerda aí, como a Manuela Dávila, Boulos e outros que saíram, né, fugiram aí com os rabos entre as pernas, eles falam tanto de socialismo, né, tanto de Cuba, defende as visões de países ditadores comunistas, mas você não vê nenhum deles lá nesses países, né? Sempre que eles saem do Brasil, eles estão em Miami. Como é que pessoas falam tanto, né, da liberdade, vamos dizer assim, do capitalismo, mas vivem nos Estados Unidos, vivem na Disney, vivem em Miami, né, tem seus melhores iPhones, tem liberdade, e o povo tem que viver, né, uma vida subhumana, né? O povo não pode ter direito à informação, a ter seu próprio negócio, a crescer. É um ódio à classe trabalhadora, à burguesia, né? Assim, a economia do país. Mas é muito interessante a gente poder comentar isso no vídeo, que os olhos estão sendo abertos, isso é muito bom. Então, assim, toda difamação, toda mentira, né, contra o presidente Jair Messias Bolsonaro só fez que ele se tornasse mais popular. É. Então não adianta a gente querer escravizar homens. Os homens não nasceram para ser escravizados. E a vitória do presidente Bolsonaro é isso, é a liberdade, a escolha da liberdade contra a escravidão. Né? Então é realmente você ter, ou como Martin Luther King disse, né, o Estado para o homem e não o homem para o Estado. Então a direita é muito importante. Na verdade que a esquerda, né, e o socialismo entre os intelectuais já não são nem comentados porque nem ciência política é descartado. Então realmente a direita mostra isso, né? Que o Estado é para o homem, não o homem ficar debaixo do jugo do Estado. Então todas essas leis criadas contra a família, divisão, que é um dos propósitos socialistas para quebrar as democracias, enfraquecer os países, as nações, os governos, eles vêm com essa divisão, né? Colocam ali negro contra branco, rico contra pobre, mas toda intenção é desestruturação social, familiar, para covardemente manipular e se manterem no poder. Só tem poder. Né? Então, o povo quer sim armamento, eles dizem que o povo não quer andar armado, mentira.
os marginais andam armados, então o povo quer segurança, enfim. A mentiraiada esquerdista, a hipocrisia esquerdista caiu no chão e eles têm que reconhecer isso, que o povo não é mais manipulado pelos seus padrinhos, vamos dizer assim, as grandes emissoras, né, a- os falsos jornalistas, né, que ficam bombardeando mensagens mentirosas 24 horas contra o povo, não cai mais. O candidato da Lula, que eu acho interessante, né, esse homem ainda está sendo apresentado como opção, né, mas eu creio que as coisas vão mudar. O que é interessante é que eles têm aquela confiança achando que o povo ainda acredita em Globo e em outras que sempre foram aí parceiras na corrupção, no roubo do que é nosso. Então o pessoal acordou, o pessoal sabe que o governo no passado aí só desestruturou o nosso país, não tem compromisso com o povo, só com a elite deles mesmo. E o Brasil não quer essa ditadura que está aqui. Então os brasileiros de fora sabem disso, até mais do que muitos de nós, que nós vivemos debaixo de uma ditadura midiática, de opressão contra a liberdade, contra a soberania e o patriotismo, mas isso está sendo quebrado. Nas eleições passadas, que foi bem o início, a primeira eleição aí do presidente Bolsonaro, foi muito difícil, a gente sentia aquele clima de hostilidade, de opressão, de não poder expressar, porque a esquerda, né, assim, nós de direita aceitamos, né, então a esquerda ficou aí praticamente 13, 14 anos no poder, destruindo, roubando, enganando, mentindo, e nós aceitamos, mas quando o Brasil reage, os hipócritas eles não aceitam, então isso também é característica da esquerda, né? Não aceitar a opinião do povo. Tem que ser imposto aquilo que eles querem sobre as pessoas. E já nessa votação de agora, que é a chance da reeleição dele, a gente já sentiu o povo mais livre, com mais liberdade de usar a camisa do Brasil, bandeira. Por quê? Porque realmente o povo acordou. Então o Bolsonaro ele é um símbolo, as pessoas gostando da figura dele ou não, ele é um símbolo do que o brasileiro queria, entendeu? O brasileiro cansou daquele político que é apresentado pelas mídias, suas parceiras, como alguém que fala bem, que é bem reservado, que sabe medir as palavras, né? Que na verdade não é, que são somente, infelizmente, traidores, aí, manipuladores, vendendo o nosso povo para permanecer em troca de favores entre eles mesmos. Mas o Bolsonaro veio mostrar isso, é um símbolo, né, de como a presidência deve ser algo simples, algo voltado para o povo, é, algo democrático. Infelizmente a esquerda tem que existir para um país ser chamado democrático, né? Mas o problema é esse, né? A direita ela tem valores, ela tem uma ideologia política, então agora a esquerda já não tem regras, né? Então a esquerda se une com terrorismo, com, com torturadores, assassinato, com manipulação de informação, estão aí desde 1940 e quanto, né? Desde que tomaram os meios de comunicação enganando o povo, fizeram a minha geração acreditar que Enéas era doido, fez a minha geração e essa também acreditar que houve golpe, ditadura militar, coisas que nós sabemos que foram totalmente antagônicas, contrárias, né? A guerrilha não foi uma resposta ao exército, o exército foi uma resposta às guerrilhas que estavam, né, invadindo, tomando territórios. Então, para proteção da nação, que é o papel do exército, o exército teve que entrar no poder, aparentemente não queria, mas na época o comunismo era moda, porque estava na Europa, então o brasileiro sem muito pedante, achando que sabia, mas muito novo ainda como nação, foi aceitando esse mal, eu chamo de um câncer, e esse câncer foi se alastrando e o exército teve que impedir as guerrilhas para que o Brasil não fosse tomado por governadores, por lideranças mundiais que até hoje tem roubado o que é nosso. O Brasil foi um grande alvo, né, da Alemanha nazista através da Tchecoslováquia. Para quem pensa que
que os Estados Unidos é que manipula o Brasil. A verdade é bem outra, né? Os Estados Unidos, na verdade, nunca nem teve interesse no Brasil. Quando o Brasil precisou de uma libertação desse movimento comunista mundial, que já tinha aderido, Cuba tinha aderido, né? E os países da América Latina já tinham se rendido praticamente, alguns deles. O Brasil foi a resistência, então foi o próprio povo que resistiu, não foi os Estados Unidos, é aquela coisa de mentira, mentira. Hitler disse, uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. Lula usa isso muito bem, é o manual deles, né? E você vê que o próprio povo reagiu. Então, quando o exército toma o poder, né, em proteção do próprio país, eles vão adotar agora, eles vão fugir como sempre, né? Sempre fogem com o rabinho entre as pernas. E aí eles vão adotar o socialismo intelectual, que a gente chama de gramscismo, que na Itália, o Gramsci, né, teve aí esse grande crescimento. E aí é quando eles entram, em 1940 e algumas coisas, eles têm entrado aqui nos meios de comunicação, nas rádios, nas escolas, no centro cultural. Então por isso você vê muitos artistas apoiando filosofias de esquerda, ideologia de gênero, utilização de drogas. Que é tudo o quê? Que é tudo um projeto governamental de esquerda para desestabilização da sociedade, do país, para que eles tomem posse. Então o Brasil é um país rico, muito rico. Grandes mentiras falam sobre a nossa nação, mas é um país rico e o que é nosso tem sido levado por muitos anos para fora, principalmente por esses covardes que não defendem o povo e a pátria, são traidores, né? Hipócritas. Então nós precisamos realmente reagir pelo bem de todos. Bolsonaro não representa uma minoria, como a esquerda faz, para trazer essa divisão no país, né? Ele deixa bem claro, a Constituição é para todos. Então nós queremos um país bem para todos, né? Apesar de que temos as nossas diferenças, mas temos que conviver aqui, temos que ter equilíbrio e precisamos mudar essas coisas. E aí, essa mudança desse cativeiro intelectual, como eu falei, que veio sendo aí, né, mostrado em toda a América Latina, que tem sido o parque de diversões desses comunistas, está sendo quebrado. Então, a gente quer que nas nossas escolas as pessoas aprendam realmente a prosperar, a crescer, que o Brasil evolua. Esse tempo todo sem investimento, de mentira, né? Pessoas padecendo em hospitais, padecendo sem estrutura social. Nós vemos nossos jovens se tornando retardados, né? Em vez de estarem sendo potenciais para ajudar o crescimento científico, né, do nosso próprio país. Um país atrasado belicamente, né, propositalmente, por essas elites aí corruptas, principalmente de esquerda. Um país que não tem condição de lutar de igual para igual. Então isso tem que ser mudado. As pessoas têm que sonhar. O socialismo não foi bem visto em lugar nenhum, porque onde há socialismo tem muro. Por quê? Porque as pessoas querem fugir. Então eu falo, se o socialismo é tão bom, porque todos os países socialistas obrigam as pessoas a estarem presas lá, não deixam elas saírem. E os representantes, principalmente aqui no Brasil, do socialismo, não vivem lá, porque eles não gostam de Cuba, de China, de Venezuela, porque eles sabem que lá é pobreza, né? Eles não vão mostrar para você o que realmente acontece, mas graças à bendita internet, né, e graças a testemunhos de pessoas que moram nesse país, você sabe que desastre é a política de esquerda, o regime socialista nos países, principalmente da América Latina. E então o Brasil é a esperança deles, do povo, não digo de uma elite que finge representar o povo que não representa, mas o Brasil ainda é a esperança deste povo da América Latina e nós queremos essa vitória nas urnas hoje, né? Para o bem de todos e acreditamos sim. O povo brasileiro é muito inteligente, né? Muito mesmo, para que essa desinformação aí acabe, a gente tenha condições de competir, de crescer, aquele que é pequeno possa subir, possa ter seu sonho, de ter seu negócio, empresa, fazer o seu concurso ou a sua faculdade e viver o seu sonho, né? Então, chega dessa ideia de mentira, de transformar bandidos em heróis, dizer que Che Guevara é herói, né? Uma pessoa totalmente inescrupulosa, maldosa, né? Se
beneficiando, se apropriando de bens alheios, né, exterminando pessoas, jogando na vala comum, com o MST, que é uma grande arma usada aí, né, as pessoas ignorantemente vão invadindo terras, mas não sabem que estão invadindo terras para que naquele momento, cujo poder de esquerda assuma o país, esses territórios passem a ser do Estado. Então, chega dessas maldades, essas injustiças sociais causadas por eles mesmos, esse emburrecimento da nossa nação. Então, confio muito num crescimento muito grande do nosso país, que você não viva de informações de internet, de outros, né? Não deixe a lavagem cerebral dominar a sua cabeça, mas vá você mesmo pesquisar história, estudar livros, saber realmente o que aconteceu no cenário mundial, qual a diferença das filosofias para a política, realmente, e você ter uma opinião mais madura, né? Então não ser aí manipulável, né? Vamos dizer assim, tá bom? Então a gente quer um Brasil melhor, sim, vai estar melhorando. Estou feliz por viver esse momento, ser da geração que está presenciando essa mudança, tá? Vamos ser otimistas, não vamos ser aquele pessoal que só critica, só fala. Se alguém está tentando melhorar, vamos apoiar. Se alguém está incomodando o sistema corrupto, pode ter certeza que essa pessoa tem algo de Deus, algo de bom na vida dela, porque o sistema corrupto, escravizador, enganador, não vai ficar parado quando uma pessoa ameaça tirar o poder dessa minoria para dividir para a maioria, que é a população. Tá? Então, temos fé em Deus, o Brasil é uma nação de crença, né? O socialismo é ateísta, né? O Estado é como Deus, né? O Estado está acima da religião, acima do direito das pessoas, acima da crença, acima da liberdade econômica. Isso é horrível, não deu certo em lugar nenhum. Até a Rússia, que passou seu legado para a China, que é o maior exemplo aí de regime socialista, teve que matar milhões dos seus próprios cidadãos coterrâneos, né? Aquele absurdo para implantar esse regime que o próprio povo não aceitou. Tá? Então não acha que esses países socialistas são lindos como mostram na TV, não são, não são, tá bom? Então a gente não quer isso para o nosso país, a gente quer a liberdade econômica, a gente quer a família sendo respeitada, porque é a célula máter, né, da sociedade, para que haja gerações, né, sejam postergadas. A gente quer ao direito de opinião, de crença, enfim, a gente quer um país que Deus governe, que haja representantes. Então não adianta o brasileiro ter muitas pessoas aí bem boas, vamos dizer assim, bem intencionadas, se não tem representantes, se os corruptos estão lá. Então tem que tirar essa massa podre, que venha o governo dos justos e que o brasileiro seja menos inocente com a maldade desses governantes. São realmente pessoas, olha na história, são pessoas muito más, muito mentirosas, usavam sempre aquela questão da guerra assimétrica, né? O que é a guerra assimétrica, né? Eles sabendo que um candidato de direita tem valores, né? Não vai poder se aliar a um terrorista, contratar torturadores para tomar, para sequestrar, enfim, né? Fazer coisas extremas em nome da política. Eles usam a guerra assimétrica, né? Então eles acusam os outros do que eles são e eles dizem assim: se você tem rabo preso, a gente denigre você, porque a direita é assim, né? Se você tem um representante, se alguém falou, ele xingou, ele fez isso, todo mundo deixa de acreditar nele, né? Agora, se o mentiroso faz tudo que é errado, mas se apresenta como alguém correto, eles vão pelo estereótipo, pela aparência. Né? Então, grandes representantes nossos, né, de direita têm sido alvos dessa guerra assimétrica e eles atacam os valores da democracia. Por quê? Porque na guerra assimétrica eles dizem, na filosofia deles, né, na cultura deles, eles não podem agir como a gente. Né? Então, se realmente ele é direita, se eu usei de forma fraudulenta, enganosa para atacá-lo, ele não pode fazer o mesmo. Então, realmente, assim, o país ficou muito refém dessas táticas socialistas, mas Deus é maior, a verdade é maior, esse é o nosso lema aqui. Conhecereis a verdade vos libertará. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então isso aí quebrou. Então fico feliz por ter um presidente que não só tem nome de libertador, Messias, né? Messias significa ungido, foi o nome dado a
ao Filho de Deus para libertar o povo de uma escravidão espiritual, primeiramente, né? E também o nome Jair, que também foi o nome de um grande libertador do povo de Deus da escravidão, na época bíblica dos juízes. Então, vamos trazer Deus de novo para nossas vidas, para as nossas escolas, vamos tirar essas políticas ateístas, malignas do nosso meio, essa utopia socialista de Marx, que nunca foi trabalhador, foi um lumpen proletariado, que é um vagabundo. Nenhum trabalhador quis aderir a essa causa de Marx, não tinha nada a ver com pobre, só tinha a ver com oportunidade de aproveitar ali o pavio, o fogo estava para se estourar entre as classes e usou de estratégia para se beneficiar daquilo, né? Homens que nunca viveram o que falaram, né? Marx mesmo falava de igualdade social, mas não deixava o seu filho sentar na mesa com ele em casa porque era filho com a empregada, né? Então havia essa questão de separação. Então grandes ditadores, meninos que não têm estrutura emocional para lidar com pessoas, né? Na história fizeram grandes massacres, genocídios, estupros, estuprando não só enfim, as pessoas, mas não falo do modo também estuprando a consciência das pessoas, né? Impedindo as pessoas de evoluírem, enxergarem com seus próprios olhos, fazendo horrores. Então isso a gente não aceita e as ruas estão mostrando isso, Bolsonaro mesmo, e que ele se conserve assim, em nome de Jesus, e que venham mais como ele, e que o Brasil se levante, seja exemplo aí para os países da América Latina, tá bom? Que Deus abençoe vocês, espero que esse vídeo tenha ajudado aí vocês aí, realmente uma forma de expressar aí o que tem acontecido no nosso país de forma assim, bem resumida, né? Mas está mudando e vai mudar, então vamos falar que o Brasil não tem mais jeito, não. Tem sim. Até hoje nós não cedemos à pressão de esquerda, a PT, a nenhum partido de esquerda, nem outros corruptos que fingem ser direita. Nós estamos sempre aqui lutando, somos guerreiros, somos fortes. E o Brasil será a nação de avivamento, um país que nunca contribuiu moralmente com ninguém, né? Para fora, só com banalidades, com carnaval, vai começar a contribuir para as outras nações como exemplo de justiça, de retidão, de garra, de fé. Inclusive o presidente Bolsonaro, né, já está sendo exemplo para muitos, porque as nações sabem quem ele é, né? Não é o que as mídias vêm dizer a respeito dele, hipocritamente, mas as nações sabem que ele é um homem de Deus, um homem de valores, um homem que realmente quer levantar a soberania do nosso país, que tem um compromisso com o povo, com a nação de verdade, é um guerreiro e isso vai trazer muito fruto na nossa economia, na nossa sociedade. Com certeza o Brasil vai aí. Já teve grandes resultados que eles não vão mostrar, é claro, né? A grande mídia é corrupta, não vai mostrar, mas já tivemos grandes resultados em meio a todos esses anos que passaram aí, pandemia e tudo, todas essas guerras econômicas aí que tem acontecido contra o Ocidente. É, o Brasil tem se mostrado saído muito bem com o governo dele. Ainda que pegando, né, um país destruído, devastado pela ganância, hipocrisia e política da esquerda. Tá? Então, Jair Messias Bolsonaro, reeleito 2022 e um futuro melhor para todos nós, tá bom? Deus abençoe. Então apoio sim, acredito no país e é isso que a gente tem que olhar, né? Olhar para frente e quem quiser vir, vem. Que não, continue no mar da ignorância. Que Deus abençoe. Beijo no coração. Valeu.